Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Cristiane é de São Paulo. Ela trabalha na área de alimentação que serve as companhias de aviação no aeroporto de Guarulhos. Em 2007, ela deu à luz a seu filho num parto cesariano. A sua pressão subiu tanto que ela acabou tendo uma EQM. Podemos dizer que essa experiência ensinou a Cristiane lições que servem também a todos nós, com certeza. Vamos conhecer a história dela? Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Cristiane, boa tarde. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Eu que agradeço a oportunidade de contar a minha EQM e vai ser interessante porque poucas pessoas sabem, né? Eu sou Cristiane Coelho, de Guarulhos. Eu estou pertinho aqui do aeroporto. Eu trabalho como auxiliar de operações. Minha EQM aconteceu em 2007, quando meu filho nasceu. Foi parto cesariano. Tava tudo normal, né? Até ir para o centro cirúrgico para ter meu filho. E chegando lá, eu tive minha pressão subiu muito mesmo. E ficou assim, um estado assim, bem, todo mundo correndo, todo mundo perguntando se eu tinha pressão alta. E eu já não conseguia falar mais. E depois, quando resolveu a pressão, aí iniciou o parto. Demorou muito. Eu não conseguia falar, eu só chorava. E a enfermeira explicou para mim que estava tudo bem com o meu filho. Aí falou que ele era bem grande, que eles precisavam abrir mais um pouco, mas estava tudo bem. E nisso eu vendo, né? Vendo tudo, não falava, mas via tudo. Aí quando meu filho nasceu, que eu ouvi o chorinho, eu apaguei. Ali já eu apaguei e eu saí do corpo. Eu me senti muito leve. E eu tentava voltar pro meu corpo e eu não conseguia, eu só ia subindo. Parecia até uma folha seca. Eu tentava voltar pro meu corpo e não conseguia. Aí foi a hora que eu comecei a pedir para Deus. Falei, Deus, não permita que eu vá embora, deixa eu criar meu filho. E como não tinha onde eu me agarrar, eu ia só apertando minha mão, fazendo muita força, apertando minha mão e pedindo para Deus misericórdia, que eu queria criar meu filho. E nisso eu pedia. E eu só via clarão à minha frente, era muito claro. E nisso eu não parava de subir. Eu ia subindo e aquele nervoso, eu querendo voltar. E eu entrei em desespero, que eu não queria ir embora. Eu queria ficar para cuidar do meu filho. Aí nesse tempo, eu subindo e tentando descer, eu apertava meu pulso, apertava minha mão, pedia para Deus misericórdia, eu não parava de pedir. E nesse tempo, eu pedindo para Deus para mim ficar. De repente eu ouvi eles falando que fraturou a clavícula. Aí na minha mente, eu falei, é do meu filho, né? Aí eu clamava mais ainda, Deus, ele fraturou a clavícula, deixa eu ficar, Deus. Não permita que eu vá embora. Isso eu pedindo. Aí nesse tempo eu pedindo, eu lembrei, Carlos, que por volta de uns 21 anos, eu passei uma fase assim de depressão muito forte. E eu pedia para Deus para mim morrer. Eu sempre pedia, Deus, eu quero morrer, eu não quero ficar. E nisso, Carlos, eu lembrei, quando eu tive meu filho, eu estava com 24. Essa fase aqui da minha depressão foi com 21.
Aí na hora veio um arrependimento muito grande de ter pedido para morrer. E eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, me perdoa por ter pedido, né? Falei, me perdoa, me dê a oportunidade de criar meu filho. Eu só pedia isso, deixa eu só criar meu filho. Eu não pedia nem nada para mim, eu só pedia para criar ele. E assim, Carlos, eu tipo bambeava às vezes. Parece que eu tava flutuando, bambeando, eu não sei o que que era. E não tinha ninguém me acompanhando, né? Eu só via mesmo, era um clarão, era um clarão tão forte que eu não via nada à minha frente. Eu não enxergava nada. Nem. E é interessante que até você falou, né? Não esquece dos detalhes, né? Mesmo sem eu olhar para trás, eu via atrás de mim. Eu via atrás, eu via acima, eu via à frente, mas eu só via um branco, eu não enxergava nada. Eu não enxergava a parede, eu não enxergava, só enxergava o claro. Só que eu tinha o ângulo todo, o ângulo da onde eu estava. Eu via tudo sem girar. E eu senti que eu fiquei um tempo nisso, pedindo perdão para Deus, que eu me senti culpada por ter pedido para morrer. E esse processo, eu sinto que demorou um pouco, né? Nesse processo de arrependimento, pedir perdão para Deus. E passou um tempo, Carlos, eu acordei. Aí quando eu acordei, foi a enfermeira falando para mim, mãezinha, vamos acordar? Vamos amamentar o bebê. Aí quando ela veio com meu filho para mim, aí eu falei para ela, aonde ele fraturou a clavícula? Ela falou, não, mãezinha, seu filho não fraturou. Eu falei, não, mas eu ouvi vocês falando que ele fraturou a clavícula. Ela falou, não fraturou a clavícula. Tá tudo bem com seu filho. E eu insistindo. Falei, vocês não querem falar a verdade pra mim? Fala a verdade, fala a verdade. Aí no mesmo quarto que eu tava uma mãezinha com um filho que ele fraturou a clavícula. Aí ele tava com um curativo, assim. Ela falou, é esse, mãezinha, é esse aqui, não é o seu. Aí eu, na hora assim de tudo, eu nem perguntei se esse bebê nasceu antes do meu, se nasceu depois do meu. Eu só sei que nós duas estava no pós-cirúrgico. Eu e a mãezinha do bebê que fraturou a clavícula. A primeira coisa que eu queria entender é o momento em que se deu a EQM. Porque me deu a entender que você viu seu filho nascer quando você ouviu o choro, aí você apagou. Apaguei. E foi aí que começou a EQM. Aí que começou. Eu cheguei a ver ele, Carlos, porque eles tiram, né? E levam para limpar. Aí, nisso de levar para limpar, eu cheguei a ver. Eles põem um pano assim, mas ainda dá para ver, né? E eles levou para limpar. E depois eu ouvi o chorinho. Aí, nisso que eu apaguei. Depois do chorinho dele. É interessante, porque não houve uma intercorrência, um problema no parto que colocasse você em risco para que ocorresse a EQM. Foi como se fosse uma oportunidade aproveitada por alguém que queria te contar alguma coisa, te fazer viver uma experiência que, como você explicou depois, tinha a ver provavelmente com aquele pedido que você fazia para morrer aos 21 anos. É isso? Verdade, Carlos. Parece que como se fosse assim, vamos se dizer assim, Carlos, você quer isso mesmo? A hora chegou, né? Dos 21 pedindo, mais ou menos até os 23 eu pedia para morrer, né? Nessa janela de tempo, né? E aos 24, vamos se dizer assim, vai querer mesmo? É isso que você quer? Como se fosse isso, né? Vai querer mesmo? É agora. Tipo isso mesmo, Carlos. Você, quando ouviu o choro do seu filho, você pensou naquela ocasião, quando você tinha 21 anos, que você pedia para Deus, usando essas palavras, para você partir. Sim. Agora, eu quero saber, você, ao ouvir o choro do seu bebê, foi quando você teve a sua experiência de quase morte? Foi. Nesse momento, você comentou que você se arrependeu de ter antes pedido para morrer, porque agora, ouvindo o choro do seu filho, você queria
cuidar dele, certo? Certo. Veio do nada essa mudança de sentimento ou você sentiu como se alguém perguntasse, por exemplo, a você se você ainda quer partir, ou você sentiu alguma presença, como se tivesse alguém perto de você, mesmo que você não visse? Eu não senti, sabe, Carla? Eu não senti, mas eu senti eu não sei explicar. Como se tivesse assim, quando eu vi o choro, né? O choro do meu filho e bateu aquele arrependimento de ter pedido. Aí na hora, na minha consciência mesmo, falei, eu pedi, só que agora eu não quero mais. A minha consciência veio naquela hora, né? E eu agradeci a Deus, né? Meu filho ter nascido. E nessa hora que você mudou de opinião sobre o que você queria fazer, teve uma mudança no rumo da sua experiência de quase morte? Então, eu acho que nessa hora que veio o arrependimento, foi justo na hora que eu já estava saindo do meu corpo. Porque assim, foi muito rápido, sabe, Carlos? Quando eu vi o choro dele, eu já senti que eu não tinha peso mais. Eu era muito leve, muito leve, muito leve, e eu não parava de subir. Eu não sei que, tipo assim, se foi no momento que eu fui saindo do corpo que veio o arrependimento, mas na minha consciência eu falei, me perdoa, Deus, me perdoa, me perdoa. Eu não quero morrer mais, não. E é como se apresentasse para mim, você ainda quer mesmo? Se quiser, você pode ir. Eu senti, Carlos, que se eu falasse assim, eu quero ir, eu iria. Eu senti isso forte, sabe? Se eu falasse assim, eu ainda quero morrer, eu iria. Eu senti isso, Carlos, assim, de certeza. Se eu falasse, eu ainda quero morrer, sim, eu iria morrer naquele dia. Você sabe que vale a pena comentar aqui a entrevista da Zelma, em que ela, há muito tempo, ela deu essa entrevista para o canal e ela contou nessa entrevista que ela tinha um hábito, quando adolescente, de falar que ela morreria quando desse à luz. Quando o filho tivesse um filho, quando ele nascesse, ela falou, aí fica tudo igual, entra um e sai um. Aí quando ela deu à luz, ela se viu num quarto branco e ela entendeu que tinha morrido e ela ficou muito brava e ela falava, Deus, como é que você faz isso comigo agora que eu tenho um filho, eu morro? Como é que é isso? Ela ficou muito brava, né? Ela conta isso. E aí ela diz que nesse momento ela escutou uma voz. Você se lembra do que você pediu? A frase pode não ser exatamente essa, mas é algo nesse sentido. Nesse momento ela se recordou, durante a experiência de quase morte, que quando ela era adolescente, ela contava essa história. Mas ela contava isso meio que brincando, aparentemente. Mas parece que o pessoal fora daqui levou isso a sério. Então, isso mostra, o seu caso, talvez também esteja mostrando a força do nosso desejo. Do desejo. É que a gente deve tomar cuidado com o que deseja, né? Tem muita gente que fala isso, né? Pode acabar conseguindo, né? Pois é. Também dá a entender que fora daqui as coisas acontecem de acordo com o seu desejo, né? Por exemplo, você falou que você olhava atrás simultaneamente. Simultaneamente. Acima. Mas assim, era só um clarão. Você tinha vontade de olhar para cima e de repente já estava olhando para cima? Era assim que acontecia? Isso. Eu não me mexia, Carlos, mas eu tinha a visão de todo o ângulo. Eu não me mexia. E assim, eu não sei se foi no começo ou se foi depois, eu cheguei a me ver embaixo. Antes de começar o clarão, eu cheguei a me ver lá embaixo. Você se via numa maca? Eu me via na maca, eu me via com um lençol branco, que eles põem um lençol branco para você não ter a visão da cesariana, né? Mas não é um lençol branco tão alto, é um ponto só para você não ver a cesariana. Eu vi esse lençol, eu não sei se era um lençol, era alguma coisa branco, assim.
E eu via os profissionais lá. Eu via. Por acaso você viu se tinha mais gente do que parecia ter no mundo físico? Não, eu vi assim, Carlos, quem estava lá mesmo, sabe? E de repente eu já não vi mais e eu via o clarão. E você disse que você foi subindo, 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 subindo. Você se viu atravessando o teto do quarto onde estava sendo feita a cirurgia? Quarto não, sala. Você viu o telhado do hospital? Você não viu nada? Nada. Eu cheguei a ver aquelas luminárias para a cirurgia, eu cheguei a ver um pouco elas de cima. O ângulo claro para baixo e aquelas luminárias de cima. Eu cheguei a ver isso e as paredes, né? Mas quando eu comecei a subir, eu não via mais nada. E qual a sensação? Que eu era muito leve. Só que eu, Carlos, nessa hora, eu não tinha curiosidade nenhuma em saber para onde eu estava indo, porque eu não queria ir. Me bateu o desespero que eu não queria ir, eu queria ficar com o meu filho. E eu cerrava assim o pulso, sabe quando você serra? Eu tentava de algum modo me pesar, tipo ficar pesada, mas eu parecia uma folhinha seca. Mas você sentia que você tinha algum tipo de corpo? Porque para você cerrar o punho, você tem um corpo. Então, interessante, eu era leve, mas eu conseguia assim cerrar o pulso. Mas eu sentia, Carlos, era uma coisa, eu cerrava o pulso assim, era como se fosse vamos dizer assim, como se fosse uma nuvem eu cerrando o pulso, mas eu não sentia nada. A força eu tentando cerrar o pulso, eu não sentia nada. Você disse que você viu o corpo lá embaixo. Eu vi. Quando você cerrava o pulso, você sentia que o corpo lá embaixo estava cerrando o pulso ou era um segundo corpo que estava lá em cima que estava cerrando o pulso? Eu só via, Carlos, esse corpo que estava embaixo, ele parado, não se mexia, totalmente parado. Só que eu tinha o ângulo de cima, né? Você tinha contado já que você sentia como se fosse uma nuvem cerrando o pulso, mas eu só fiz essa pergunta porque em alguns depoimentos as pessoas sentiam que o desejo delas modificava o corpo lá embaixo. Isso você não sentiu nada, né? Nesse momento que eu cheguei a me ver, que eu me vi num curto tempo, viu, Carlos? Assim, eu me vi assim, foi muito curto, eu senti que foi curto. Eu me vi assim, imóvel, parada, bem parada mesmo. E você, conforme estava subindo, você se sentia como uma folha seca ou como uma nuvem, mas havia movimento em você conforme você subia ou você também estava imóvel? O único movimento que eu tentava fazer era isso de cerrar o pulso, mas eu não sentia que eu estava cerrando o pulso, mas minha mente, eu fazia que eu estava tentando voltar. E eu sentia, Carlos, como se eu estivesse flutuando, mas eu não conseguia ir para onde eu queria, que era voltar para o corpo, né? Você, naquele momento, fora a leveza, você sentia paz, ou medo, ou pertencimento? Não, eu estava, Carlos, com muito medo, porque eu não queria ir, eu queria ficar. Mas isso me dá a entender, então, que você sabia que você tinha morrido. Isso, porque quando eu me vi lá embaixo, em meu corpo imóvel, aí eu pensei, eu morri, eu pedia perdão, misericórdia. Eu falei, Deus, a única coisa que eu peço é criar meu filho, eu não quero mais nada da vida. Eu pensava isso, sabe? Aí eu pergunto a você, se morrer era isso te surpreendeu? Então, eu achava, Carlos, que você via as pessoas que já desencarnou, né? Eu pensava que era assim, né? Mas eu não sei também se era meu medo de ir, que não deixou eu querer saber de nada. Eu achava que quando você desencarnava, e eu acredito nisso, né? Que quando você desencarna, seus entes queridos já desencarnados vêm te buscar. Mas meu medo era tanto de ir, Carlos, que eu acho que eu não me dei nem a oportunidade de ver ninguém. Eu acho que foi isso. E eu acredito que tem assim, quando você desencarna, eu espero isso, né?
Eu sempre acreditei nisso, que os entes queridos vêm ao encontro. Você tinha algum tipo de medo da morte antes? Não, eu queria morrer, Carlos, queria. Tudo bem, você queria morrer aos 21 anos, mas eu já aprendi que às vezes a pessoa quer morrer mesmo tendo medo da morte. Por isso que eu faço a pergunta a você. Você tinha medo da morte? Não, nunca tive. Porque eu sempre acreditei assim, Carlos, que, como é que fala, que a alma não morre. Então, no meu entender assim, você só muda de estado, sabe? Você sai daqui e deixa seu corpo e sua alma é eterna, né? Aquilo que você encontrou depois de morrer te surpreendeu ou parecia natural? Me surpreendeu. Me surpreendeu, Carlos, essa questão de você querer ir e essa questão de você querer ficar. Essa energia, sabe, de você querer ir e tipo assim, isso que me surpreendeu mais. Me surpreendeu o que eu senti, que se eu falasse que eu quisesse ir, eu iria. Mas como eu pedi muito para ficar, Deus me deu a oportunidade naquela hora de ficar. Mas me surpreendeu mais isso. Essa questão de querer ou não querer, sabe? Deixa eu ver se eu entendi direito. Você se surpreendeu com a possibilidade de escolha que foi apresentada a você? Sim, eu me surpreendi. Porque eu achava assim, que quando chegava a hora, até a gente fala, né? Quando chega a hora, não tem jeito. Só que eu não sabia, Carlos, que você poderia também pedir para ficar. Você podia pedir para ir, eu já pedia, né? Me surpreendeu isso, Carlos, da misericórdia de Deus, de ter deixado eu ficar. Ninguém notou nada, né? As enfermeiras não notaram nada. Você não comentou com nenhuma delas o que aconteceu? Eu não comentei, Carlos, porque nem eu entendi o que aconteceu. Só que eu só pensava assim, Deus, gratidão. Porque eu sabia que ele deixou eu ficar. E eu só vim comentar mesmo em casa, com a família, né? Com quem você comentou? Eu comentei com a minha irmã, Célia. Acho que ela foi a primeira pessoa que eu cheguei a falar dessa QM. Aí eu falei pra ela, né? Eu falei assim, eu morri e pedi pra Deus pra mim ficar e Deus permitiu. Aí ela falou, você teve uma EQM. Aí a gente começou a falar sobre isso e assim, Carlos, eu não falo muito fora sobre isso, assim, pros outros, né? Mas os próximos da família mesmo que sabe. Por que você não fala? Eu não sei se as pessoas vão acreditar. Acho que é por isso que eu nunca falei se vai acreditar que aconteceu isso mesmo. Agora vamos falar da clavícula que quebrou. Pelo que eu tinha entendido de nossa primeira conversa, essa fala dele ter quebrado a clavícula não se deu no mesmo ambiente onde você estava. Eu entendi errado ou tá certo? Isso foi quando eu já tinha saído do corpo, né? E nesse processo eu ouvi eles conversando entre eles. Eu não entendi, Carlos, se eles estavam ao lado nisso que aconteceu ou se minha alma estava ali presente, alguma coisa. Mas eu ouvi eles falando um com o outro. Cuidado, cuidado. Eu ouvia. Cuidado, cuidado. Cuidado, fraturou a clavícula, pega aí com cuidado, peraí. Aí eu ouvi eles falando isso, um com o outro. Vou me imobilizar. E tudo isso eu ouvia. E pra mim era meu filho. Na minha cabeça era ele que fraturou a clavícula. Ou seja, provavelmente você ouviu uma coisa que estava acontecendo em outro lugar. Provavelmente. E eu ouvia tudo, eu só não via, cara. Outra sala de cirurgia, né? Ou outro momento. Isso. E eu ouvia, cara, nitidamente eles falando. Eu ouvi eles falando. Eu cheguei a ouvir eles até falar de cardápio, o que estava servindo aquele dia, um com o outro. Eu ouvi até isso eles falando. Era frango com batata, eles falando o que é hoje para janta. E eles falando, frango com batata. Eu ouvi até isso. E quando você estava fora do corpo, escutando sobre o cardápio,
comida fazia sentido para você fora daqui? Você se lembrava até que ponto dos hábitos que a gente tem aqui? De comer, paladar, cheiro? Como é que era a sua lembrança desses hábitos que nós temos aqui enquanto encarnados? Na hora eu até pensei, né? Falei, nossa, falando de comida essa hora. Porque eu pensei, o menino fraturou a clavícula, meu filho fraturou a clavícula, estão falando de comida. Na hora eu fiquei brava. Eu fiquei brava, Carlos. Assim, eu tive a consciência que quem precisa se alimentar é os vivos, né? Mas eu fiquei brava porque eu queria que eles voltassem a atenção pro meu filho, porque até então eu achei que era meu filho que fraturou. Eu fiquei brava na hora. Eu falei, isso não é hora de falar de comida, tem que cuidar do meu filho. Quando você compara a Cristiane antes da EQM com a Cristiane depois da EQM, mudou alguma coisa em relação aos seus sentidos ou a sua capacidade de percepção das coisas à sua volta aqui? Por exemplo, você passou a perceber melhor a intenção das pessoas ou o sentimento das pessoas, ou você teve algum tipo de premonição, ou o seu paladar mudou, ou você passou a sentir cheiros diferentes, ou você desenvolveu dons que você não tinha, como, por exemplo, tocar um instrumento que você não tocava, ou cozinhar, e antes você não cozinhava. O que mudou? Se é que mudou? Sim, o que eu senti assim que mudou é que eu virei outra pessoa no sentido assim, Carlos, igual eu falei, né? Grata e amadureci muito, me amadureceu muito o que aconteceu comigo e eu fiquei mais com sensibilidade. Que tipo de sensibilidade? Para sentir a energia das pessoas, sabe? Se as pessoas estão tristes, se estão bravas, se tá com uma energia assim carregada, eu sinto. De uma forma que você não sentia antes? Eu fiquei mais sensível. Assim eu sinto o jeito que a pessoa tá. As pessoas à sua volta notaram alguma mudança em você? Olha, algumas pessoas falaram que eu mudei muito. A partir desse momento que você voltou, você contou que você ficou mais sensível. Eu pergunto, e à noite? Algumas pessoas comentam sobre sonhos diferentes ou tipos de experiências que de alguma forma lembram a EQM. Alguma coisa passou a acontecer com você que não acontecia antes? Então, eu tive um sonho após, né? Após isso que aconteceu. E nesse sonho, eu não sentia... eu sentia uma pessoa falando comigo, mas eu não via quem era. Aí falou assim, você não pode mais ter filho. Se você ter filho, você vai morrer. Aí essa voz, na hora assim, eu não movia a boca, mas eu falava, tá bom. Aí veio a dúvida, né, se era sonho ou se eu saí do corpo, alguém falando comigo. Até hoje eu tenho essa dúvida. Aí falou assim, seu próximo filho vai ser uma menina, se você tiver. Só que você não vai criar nem o seu filho que você teve, o mais velho, e nem vai ter a oportunidade de criar essa menina. Veio esse sonho pra mim, sonho, eu saí do corpo, não sei se eu tive essa experiência de sair do corpo. E aí depois disso, Carlos, passou um tempo, aí veio na minha cabeça, né? Eu achei que era melhor ter mais um filho, né? Se afastou tanto desse acontecimento que eu esqueci. Aí veio de novo, falou assim, mas eu não te falei que você não pode ter filho? Aí aconteceu isso de novo, você não pode ter filho. Num outro sonho? De novo, passou, quando eu pensei em ter, né? Aí veio de novo, você não pode ter, você vai morrer, você não pode. A não ser que você queira ter e morrer. Se a sua escolha for essa, tudo bem. Mas você não vai criar esse segundo filho. E eu acredito, Carlos, nisso. Eu acredito. Você chegou a ir a algum médico para entender se você tinha essa possibilidade ou não? Se era arriscado ou não? Não, eu não cheguei a perguntar.
Você acreditou no que foi dito a você. Eu acreditei como se fosse assim, Carlos, como é que fala? Uma informação do meu futuro. Eu senti isso. Por exemplo, porque ter filho, né, vamos dizer, é uma coisa lá do futuro que eu vou desencarnar se eu tiver mais um. E eu acreditei. Essa voz, ela não tinha corpo, era só uma voz. Era só uma voz. E você via o lugar onde você estava quando você ouviu essa voz? Na primeira vez eu não via. Na segunda vez, eu já via meu filho, o meu filho que eu tenho, e uma criancinha do lado por volta de, sabe assim, um rostinho de 1 ano e pouco. Aí eu via eles dois juntos, sozinho. Eu via eles dois sozinhos, aí a voz falava, aí ó, eles não têm mais você para cuidar deles. Ele me mostrou os dois, uma menina e meu filho. Essa voz que você escutava soava como de alguém que conhecia você ou não? Não, era uma voz feminina, Carlos, mas uma voz que eu nunca ouvi. Mas essa voz falava, eu não te falei? Eu não te falei para você não ter? E como se ela me levasse a segunda vez, né? A segunda vez que eu tive o mesmo sonho, sair do corpo, até hoje eu não sei direito. Essa voz me mostrou o futuro. Ela me mostrava meu filho mais velho e a criancinha de 1 ano e pouco. Ela falou assim, aí ó, é isso que você quer para você? E você sentiu que essa voz era amorosa, estava querendo o seu bem? Eu senti amorosa, querendo o meu bem. Como se fosse uma oportunidade de eu saber o futuro. E fora esses 2 sonhos, você teve mais algum sonho que parecesse não ser um sonho comum? Já tive sonhos assim, como se fossem premonições, né? Eu tive sonhos assim de premonição que alguma coisa ia acontecer e acontecia mesmo. Aí chegou vez assim, de eu nem contar pra ninguém com medo, sabe? Você já sonhou você estar em outro planeta? Eu já sonhei, Carlos, eu sobrevoando lugares que não era aqui. Lugares, lugares assim, verde, lugares diferentes, mas não era aqui no Brasil. Lugares assim, bem diferente mesmo, lugar que eu nunca tive. Eu já tive assim esse sonho. Mas era no planeta Terra? Você sentia que era no planeta Terra? Isso, mas não era lugar, vamos dizer assim, não era lugar que eu já vi, sabe? E você sentia haver uma razão para você estar visitando esse lugar? Eu acho, Carlos, que depois que eu comecei a ter esses sonhos, né? Eu comecei a falar que eu pedi, né? Falei assim, se eu tiver a oportunidade de visitar outros lugares, eu quero ir. Mas depois eu acabei parando de pedir, com medo de ver o que eu poderia ver, né? Mas assim, depois da EQM eu pedia, né? Falei, se eu tiver a oportunidade de sair do corpo, ver outros lugares. Aí eu senti assim, cara, se eu pedir, eu ia. Se eu não pedir, aí eu comecei a ficar com medo de ver muita coisa assim estranha. Aí parei de pedir. Mas por que o medo? Ai, medo de ver, de gente sofrendo, eu tenho medo de ver isso, sabe? Eu fiquei começando a, vamos dizer assim, eu comecei a pedir para ver fora daqui. Mas você pediu para ver o futuro? Não, futuro não. Eu queria ver, tipo, as pessoas após o desencarne. Eu pedia para ver, né? Eu quero ver as pessoas após o desencarne, que a alma é eterna, né? Eu queria ver. E você viu? Eu não cheguei a ver porque eu comecei a ficar com medo de ver coisa feia, mas eu vi esse lugar verde, muita árvore. E aí eu senti assim, aquele ar leve, uns lugares assim bonito, diferente. Então deixa eu entender melhor. Esse lugar verde que você viu depois que você pediu para ver lugares onde as pessoas iam depois que desencarnavam, é isso? Isso. Eu pedia para ver onde elas estavam, o que estavam fazendo, mas acabou que eu fiquei com medo de ver sofrimento.
Eu fiquei com medo de ver essa parte. Eu falei, essa parte eu não quero ver as pessoas sofrendo. Então talvez você não tivesse simplesmente viajado para um outro lugar. Talvez você tenha viajado para uma outra dimensão, seria isso? Pode ser e eu fiquei com medo, né, de ver. E eu me imaginava, falei, nossa, eu tô sobrevoando, tô vendo tudo aqui. Mas aí eu fiquei com medo de ver sofrimento. Que eu sei que tem, né? Aí eu fiquei com medo de ver, eu não queria ver. O que você sabe que tem? Fala de pessoas que às vezes se sentem agarrada, né? Agarrada aos familiares, agarrada como é que fala, as coisas materiais, e acaba sofrendo do outro lado, né? E acabou que eu fiquei com medo disso. E você pediu para parar de ver isso e você parou de ver isso? Eu parei de ver isso, que eu fiquei com medo de ver. Você se sentiu alguma vez participando de alguma aula? Não, mas essas experiências que eu tive de pedir para ir, eu fui. E assim, Carlos, eu pedi o que eu pedi, né? Eu não queria ver sofrimento, mas eu falei que eu estava disponível se quisesse pegar minha alma para trabalhar no mundo espiritual. Que eu estava disponível para isso. Isso quando? Isso nesse processo de eu pedir para ver, né? Aí eu falei que se Deus quisesse pegar minha alma para trabalhar no mundo espiritual, eu estaria aberta. E você foi fazer algum trabalho? Eu queria ir, sabe? Mas eu não cheguei aí. Acho que foi meu medo, né? Meu medo Meu medo sempre foi ver sofrimento dessas pessoas que não aceitam. Antes da EQM, você teve alguma experiência que você poderia chamar de espiritual? Não. Quando você estava naquele local verde, bonito, que agora eu entendi que você tinha pedido para ver o lugar para onde as pessoas iam quando desencarnavam, né? Sim. Você ouviu alguma voz dizendo, olha, é aqui para onde as pessoas vêm, alguma coisa assim, ou simplesmente você estava lá? Eu simplesmente estava lá, flutuando. Não ouviu voz nenhuma? Não ouvi voz nenhuma. Eu tive uma sensação boa, voando lá. Eu poderia ir pro lado que eu queria, pro lado, pro outro. Fora do sonho, depois da EQM, em alguma situação você ouviu uma voz? Não. Em algum momento ao longo da sua vida você sentia uma saudades, não sabe de onde, uma falta de pertencimento aqui, como se você sentisse saudades de um outro lugar que você não sabe dizer qual é? Não, cara, eu não sinto isso não. Assim, nunca senti não. Eu queria agora que você deixasse uma mensagem final para todos nós que não passamos por uma experiência rica como você passou, mas vivemos como você nesse mundo tão complexo como o de hoje. A mensagem que eu deixo, né, é cuidado com o que você pede e cuidado com o que você quer, que você pode acabar conseguindo. E nem sempre o que a gente quer é bom pra gente. Essa mensagem que eu deixo, cuidado. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?